Oramos no teu nome, amém. Você pode sentar. Nós vamos para a palavra, né? Hoje, dia dos pais, eu trouxe uma palavra hoje para os pais. O Rafael, ele me falou ali que a conferência, né? Alfa, né? Alfa, começa dia 26, né, Rafael? Dia 23, 24 e fecha no domingo, conferência jovem. O domingo vai estar livre, aberto, mas para o sábado e para sexta-feira ainda restam 40 vagas. Então corre, faz logo a sua inscrição, não fica de fora não, vai ser muito bom. Lucas capítulo 15. Orem depois por alguns irmãos da igreja que estão gripados, alguns foram ver os pais. A Vanusa, por exemplo, foi fazer um passeio em família. Eu acho isso importante, gente, porque você não sabe quanto tempo você vai ter o seu pai, quanto tempo você vai ter sua mãe. Aí cada momento é importante curtir, né? Isso é importante demais. Lucide está ali, Caio aqui, Marcelinho ali, cada um com o filho no colo, hein? Isso é massa, isso aí, Caio, isso aí, Marcelo, parabéns. A gente tem que abraçar os filhos, amar os filhos e transmitir desde cedo a mensagem do Evangelho para eles. Porque algo que o pai vai deixar para o filho não é herança, não é dinheiro, porque dinheiro gasta. Agora o legado é o mais importante. Eu nunca esqueço das palavras do meu pai, né? Ele era muito positivo, né? Então a gente não esquece os exemplos, a forma correta de agir nos negócios e o modelo, né? A gente sabia que o pai está ali, podia não ter dinheiro, mas ele estava ali. Isso é a coisa mais importante. Vamos para a palavra, para Lucas capítulo 15. Eu vou falar sobre o pai do filho pródigo. Eu já preguei nesse texto várias vezes. É um texto extremamente rico e Deus me deu uma palavra para a gente trazer hoje para a família, para os pais. Porque o pai do filho pródigo, ele pode representar também Deus. Mas no texto aqui, nós vamos trazer para o conceito paternidade. Lucas 15, a partir do versículo 11. Então se liga no que Deus tem para falar para você nessa noite. Com certeza Deus quer virar alguma chave na sua casa, na sua família. Então presta atenção no que a palavra diz para nós nessa noite. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Esse texto, ele fala de um pai que enfrenta perdas. Querido, durante a jornada nós vamos ter perdas, e a família é um dos campos mais importantes, é a família. Não tem lugar mais importante que a nossa família, que os nossos filhos, que a nossa casa. Não tem. Se você está com a sua casa em ordem, você consegue estar no equilíbrio. A melhor coisa para um homem é quando, estou falando do homem agora, né? Chega em casa e a casa está em paz. O homem anseia para chegar em casa, para encontrar os filhos, para encontrar a esposa, a casa em paz. A mesma forma a esposa, né? Todos, o nosso lar é o nosso ponto de onde nós descansamos, onde a nossa mente descansa. O nosso lar é o nosso porto seguro. E esse homem, ele teve um problema um problema sério em casa, né? E uma coisa que nós aprendemos, que tudo vai começar na família, queridos. O caráter é modelado na família. Olha, a Bíblia dá instrução para você direcionar filhos. E como pai, todo pai que ama, corrige. E o nosso Deus, por nos amar, Ele nos corrige. Às vezes você fala: poxa, mas Senhor, faço tudo. O que está acontecendo? É Deus dando uma puxadinha aqui, um ajuste ali. É o pai que corrige. Isso vai acontecer na jornada. O pai, ele vai nos corrigir porque ele nos ama e ele quer ver o final da nossa história. Ele quer nos ver lá no final, chegando no final da jornada. Todo pai quer isso, né? Porque quando um filho se forma na faculdade ou começa no emprego, o pai, ele se alegra junto, né? E é uma sensação gostosa, né? Quando você casa um filho, uma filha, ali você sente que você cumpriu parte da sua jornada nessa terra. Então esse relacionamento de pai e filho, ele é muito importante, porque na família tudo começa ali. E o sucesso dos filhos e o fracasso dos filhos é o fracasso de um pai. Uma vez um pai, a gente na época tinha centro de recuperação, e ele foi lá visitar. Ele falou: pastor, eu não durmo por causa do meu filho. Acho que ele tinha 6 filhos, mas esse aí me dá tanta dor de cabeça, e eu não durmo, porque eu fico preocupado com ele. Ele está aqui, agora eu estou mais tranquilo. Então todo pai, pode parecer que não, mas ele sonha com o sucesso do filho. E tem filho que pensa que o pai está querendo competir, mas não está não. Todo pai quer ver o filho melhor, né? Bem melhor lá na frente. Essa é a nossa expectativa, né? Passar pelos nossos filhos passarem por nós bem melhor profissionalmente, bem melhor relacionalmente, bem melhor em todos os sentidos. Essa é a alegria de um pai, né? Ver o dever cumprido. E queridos, esse pai, ele teve uma experiência traumática, assim como Jó, que perdeu na família. O pai do filho pródigo também, ele teve uma perda importante que tem a ver com filhos. E queridos, e todas as crises nós podemos fazer uma leitura e fazer algo bom de algo que é ruim. E eu tirei alguns pontos dessa parábola que Jesus contou, alguns pontos positivos para nós entendermos o que Deus tem para nós. Primeira coisa que eu queria que você entendesse: nem tudo na família sai do jeito que você espera. Olha, você tem filhos, você projeta, né? O pai, geralmente, quando o filho nasce, ele já pensa: vai ser isso, vai ser aquilo, já imagina a profissão, já imagina o casamento da filha, o casamento do filho, já imagina. Tem pai que sonha com o nome dos netos, né? Aí fica dando opinião, né? Que eu já falei, é o pai e a mãe que dá o nome dos netos. A gente só fica ali na torcida, né? Será que vai botar um nome parecido com o nome que eu gosto? Mas geramos expectativas, mas não vai sair do jeito que você planejou.
Às vezes você sonha com uma profissão. Ah, o meu filho, eu quero que ele seja engenheiro e ele vai ser policial. Ah, eu quero que ele tenha uma empresa de construção e ele vai fazer um concurso público. Ah, eu quero que ele seja médico e ele não vai ser. Você pensa com a filha fazendo coisas e ela vai fazer outra. Nada, nem sempre sai do jeito que a gente planeja. E queridos, e às vezes o filho vai se desviar. Vai se desviar para a droga, vai se desviar para a bebida, vai se desviar dos caminhos do Senhor. Olha, a casa do pai do filho pródigo era o melhor lugar para estar. Boa comida, boa roupa, tinha servos, comida na hora certa. Era o melhor lugar, gente. Era a melhor casa para se morar, era a casa do pai do filho pródigo. Tanto é que lá na frente ele sente saudades. Imagina, comida quentinha na hora certa, roupa lavada, internet, muita terra, empregados. Porque filho é hóspede, né? É um hóspede caro. Aí reclama, né? Pô, pai, já tem internet com velocidade maior e você ainda não contratou? É assim que funciona, né? É desse jeito. A casa era o melhor lugar. E queridos, não é o lugar. Olha, não é o lugar e não é você. Porque o pai do filho pródigo era o melhor e não aconteceu do jeito que ele tinha planejado. E às vezes, como pais, nós nos cobramos. Poxa, eu fiz tudo certinho, levei meu filho para a igreja, levei minha filha para a igreja, ensinei o caminho, fui exemplo, nunca bebi, nunca fiz nada, e o meu filho está fazendo. Queridos, existe o livre-arbítrio. Todos têm direito de escolher. E às vezes vai ser como o pai do filho pródigo. Como o filho pródigo, vai escolher o que não é o correto. Outro ponto que eu vejo interessante nessa história: o pai do filho pródigo não construiu um chiqueiro em casa. Eu vejo famílias. Esse tempo atrás eu estava pregando numa igreja e eu usei esse texto e eu falei algo interessante. Eu falei: olha, com certeza o filho pródigo ele saiu porque ele queria fumar um baseado de maconha e o pai não deixava. Ele queria dormir com a namorada em casa, no mesmo quarto, e o pai não deixou. Ele queria encher a cara e o pai não deixou. O pai não fez uma adega com cerveja, com vinhos para o filho, ele não fez. Ele não construiu um chiqueiro. E eu vejo pais construindo chiqueiro para os filhos. Tem pai que pensa assim: não, se eu fizer desse jeito, meu filho vai ficar em casa. Gente, eu pastorei uma igreja, tinha uma irmã, ela pegou o quarto do filho e botou uma cama king. Cama king é aquela cama de 2 metros, né? É para o filho levar as namoradas. Aí eu fiquei assim, e o menino frequentava a igreja junto com ela. Eu falei assim: mas minha irmã, o que o senhor está fazendo? Não, pastor, é melhor aqui do que ir no motel. Eu falei: a senhora está toda errada. Gosta não, tá? Quando a gente fala a verdade, não gosta não. Eu falei: a senhora construiu um motel em casa. Não tem diferença nenhuma dele lá fora, não. O pai do filho pródigo não fez um motel em casa. Eu já vi pais que vão comprar droga para o filho usar em casa e não usar lá fora. Não construa um chiqueiro dentro de casa para o seu filho. O pai do filho pródigo não fez isso. Queridos, valores são valores, princípios são princípios. E o que fez o filho voltar para casa é porque a casa tinha princípios. Porque se não tivesse princípios, o filho lá no mundo ia falar: vou voltar para casa de papai para quê? É igual, o chiqueiro é o mesmo, as bolotas são as mesmas. Nós não podemos negociar valores e princípios. Queridos, o que está nesse livro aqui a gente segue, o que não está, a gente não segue. Nós não podemos agradar. E eu aprendi isso desde cedo. Minha mãe não dava mole e meu pai assinava embaixo. Porque minha mãe falava não e a gente olhava para meu pai e ele falava assim: sua mãe já falou, você precisa que eu fale mais alguma coisa? Negocia princípios não, gente. Negocia. E olha que foram 4 homens, uma menina, e ainda teve mais um que foi criado lá em casa, que a gente tem como irmão. Minha mãe e meu pai nunca negociaram princípios. E detalhe,
Minha mãe falava algo interessante, e o meu pai um dia ele falou o seguinte: olha, enquanto você estiver morando aqui, você pode estar ganhando, que você ganha, todo mundo estava trabalhando, ganhava relativamente bem. Você pode estar ganhando mais do que eu, mas você está debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu mando. Tinha que ser. Não negocie princípios, não negocie valores. O pai do filho pródigo negociou. Outra coisa, faça o melhor, para depois você não ficar pensando: poxa, eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo. O pai do filho pródigo, ele não sentiu a dor da culpa. Poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse cuidado melhor do meu filho, se eu tivesse dado algo melhor. Queridos, hoje é dia dos pais. Se você tem pai, faça o melhor. Porque o dia que o seu pai partir, o dia que o seu filho partir, não pode ficar no coração aquele sentimento: poxa, eu poderia ter feito melhor. Tem pessoas que o casamento termina e ela fica: poxa, se eu tivesse trabalhado melhor na minha família. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O avião caiu em São Paulo. Eu fico imaginando quantas pessoas ali, né? Teve uns que mandaram vídeos para a família. E ninguém ali esperava que o avião fosse cair. E se você pegar a idade, a média da idade era uma média baixa de idade. Não tinham idosos. Pouquíssimos. Pessoas com expectativa vindo de congresso, mudando de lugar. A gente não espera que a morte venha. A morte vem, todo dia ela vem. Tem gente que está esperando o fim dos tempos, Jesus voltar. Gente, Jesus está voltando toda hora, alguém está morrendo. Então faça o melhor agora, né? Não saia de casa sem dar um beijo na esposa, no filho. Não fique brigado, não durma brigado. Fala isso para marido e esposa, né? Vocês estão perdendo a melhor fase do casamento. Dorme emburrado, o cara vai dormir na sala. Besteira isso, gente. Nunca dormi brigado. Às vezes eu chegava e falava: perdoa. A Vanusa: mas eu que tenho que pedir perdão. Não, mas eu estou pedindo logo para a gente resolver esse problema. Eu dormi brigado para quê? Né? A gente vive pouco tempo, gente. Você vai viver 70 primaveras, no máximo 80 primaveras sobre essa terra. Aí você vai ficar brigado com os outros, zangado, de cara feia. Besteira isso, né? Para que carregar mágoa, ressentimento? Prenda. O pai do filho pródigo não guardou mágoa, não guardou rancor. Ele fez o melhor. Outra coisa, em tempo de crise, não deixe Satanás fechar a porta da reconciliação da sua casa. Olha, o filho fez algo terrível. Ele simplesmente disse para o pai: pai, você está morto, eu quero a minha herança. Porque herança se dá quando morre a pessoa. É assim que funciona. Ele chegou para o pai e disse o seguinte: pai, eu te declaro você morto para mim e eu quero a minha parte. Era para o pai ter ficado com a raiz de amargura tremenda no coração e dizer o seguinte: eu não quero nunca mais ver a cara desse rapaz, eu não quero mais ver ele. Mas o pai não fechou a porta da reconciliação. Queridos, Deus, Ele te trouxe aqui hoje para ressuscitar sonhos, relacionamentos. Fecha a porta da reconciliação, não, a restauração vai passar pela porta da reconciliação. Olha, esse homem nunca deixou de sonhar com a volta do filho. Ele estava sempre olhando para o caminho. Tanto é que quando o filho veio, ninguém veio dar notícia, porque é ele que veio primeiro. Mantenha a esperança de que Deus vai fazer algo sobrenatural. Então deixa a porta da reconciliação aberta. Às vezes a gente fecha, né? Porque a gente bota tanta mágoa na frente, né? Ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo. A gente fica guardando dívida dos outros, né? Quem mais sofre é quem não perdoa, porque quem fez às vezes nem se lembra do que fez de errado. Mantenha a porta aberta da reconciliação. Libere perdão para as pessoas, porque com certeza o milagre vai passar pela porta da reconciliação. Não é verdade? Quem sabe, né? Uma vez eu estava falando sobre isso. Só quem sonha com casamento já começa a planejar a festa, né? Só quem sonha. E as coisas acontecem muito rápido. Semana eu estava conversando com a minha filha, né?
E a gente estava falando sobre isso. Eu falei, minha filha, eu não imaginava, foi tão rápido, seu casamento foi igual eu, quase. Eu assustei, o cara estava pedindo sua mãe em casamento. Eu falei, como é que pode um negócio desse? Mas desde cedo ela já sabia como ela queria fazer o casamento. E ela mandou uma foto para mim, a foto que a gente tirou junto. E depois da cerimônia, teve um momento que a gente dançou a valsa entre pai e filha, né? E a gente conversando ali, foi um momento único, né? E ali, desde o começo eu estava liberando ela para ela ser aquilo que Deus tinha colocado na vida dela. E ali a gente conversando, eu falei, e aí minha filha? Ela, pai, foi do jeito que eu planejei. Tudo aconteceu do jeito que eu sempre quis. Que coisa, né? Tem que sonhar, gente. Mantenha o sonho aberto. Mantenha o sonho da sua família, da sua casa. Às vezes a pessoa fala, mas pastor, já estou ficando velho. Meu irmão, Sara teve filho com mais de 75 anos. Esquenta com o negócio de idade, não. Mantenha os sonhos abertos. E não negocie o seu sonho com nada menos do que aquilo que você sonhou. O pai queria o filho restaurado, e o filho veio restaurado. Tem gente que às vezes negocia, né? A jovem, ela se preparou, está virgem, está lá com 27, 28, 30 anos, virgem, esperando. Aí vem um cara todo atropelado, já passou por 20 relacionamentos, já deixou um monte de filho pingado pelo mundo. Aí ela vai e recebe uma bucha de canhão. Negocie não. Seu sonho é o seu sonho, trabalhe nele. Deus vai fazer na sua vida. Olha, em tempo de crise, você quer superar. Uma mensagem da nossa igreja é a graça. Nós somos uma igreja que nós vivemos a graça. Queridos, haja com graça na sua família. O que é graça? Se a gente fosse dizer de uma forma simples, graça é tratar o outro de uma forma que ele não merece. O filho merecia roupa nova? Merecia não. Ele merecia uma sandália. Sandália, gente, hoje você tem 3, 10 pares de sapatos em casa, né? 20, tem mulher que tem mais de 100 pares de sapato, parece uma centopeia, né? Mas naquela época sandália era coisa de rico, só nobre andava com sandália. O pai mandou trazer sandálias. O pai mandou trazer o anel indicava a nobreza, a família que ele pertencia, ele trouxe o anel para ele. O pai deu para ele a posição que ele não merecia. Isso significa graça. E uma coisa que eu observo é que em muitas famílias está faltando graça. As pessoas ficam exigindo, só faço se você fizer, só te dou se você fizer isso. É negociado, falta graça. Graça é você tratar melhor do que a pessoa merece. Está faltando graça. A gente receber as pessoas, né, de uma forma como muitas das vezes elas não merecem ser tratadas. E aquele pai, é interessante que o pai corre na direção do filho. Aquele filho estava com os porcos, então ele devia estar fedendo. Na cultura judaica, o porco é um animal impuro. Aquele filho chega fedendo a porco, impuro, roupa suja, e o pai corre na direção dele e o abraça. Não merecia, estava impuro, indigno, todo errado. Mas o pai ministra graça, passa por cima de tudo. Queridos, às vezes, né, é o pai ou a mãe que manda embora o filho por causa de regras. Tem casas que as regras são mais importantes do que as pessoas. Não pode isso, não aceito aquilo, cheio de regras, né? As regras são mais importantes do que as pessoas. Olha, quem tem cachorro aqui em casa sabe. O cachorro, todo dia você tem que sair com ele para passear. É ou não é? Porque se você não sair, ele vai sujar a sua casa, não vai? Não é? Aí você vê às vezes o pai, um homem com chuva, com um cachorrinho andando na rua. E convenhamos, gente, você sai daqui para ir ali na minha casa, dá nojo, hein? Porque é o que tem de coisa que cachorro fez e ninguém catou, xixi de cachorro, e eles gostam de fazer em volta da igreja, tá? Eu não sei porque, se tem alguma coisa especial aqui nessa região, mas essa região aqui, mas tem
Está escrito alguma coisa aí, né? Mas nós vamos passar óleo nas esquinas aqui da igreja e para queimar isso tudo, né? Mas, gente, sai com o cachorro, mas não sai com o filho. Leva o cachorro para o parque, mas não leva o filho para o parque. Pode isso? Essa regra pode? Com o filho está ocupado, mas com o cachorro tem que sair. Olha, um amigo meu, ele tem uma distribuidora e uma fábrica, aquele atacadão pet ali, do lado do Açaí, e ele mora em São Paulo. Estava conversando com ele sobre isso, e ele falou: pastor, se eu tivesse aberto uma loja de brinquedos para criança, não teria dado tão certo como para cachorro, para bicho. Ele falou: olha, se eu tivesse aberto uma empresa para lidar com criança, brinquedo, móveis, tinha falido. Gente, quantas lojas de brinquedos você vê por aí espalhadas pela cidade? Roupa de criança. Agora, quantas lojas de pet tem por aí? Já parou para pensar? Conta aqui no bairro. Nós estamos dando mais valor a bicho do que a gente. Os padrões, os valores mudaram. Aí o pai tenta dar presente para filho. Criança com 3, 4 anos já está com celular. Pode não, gente. O melhor presente é a atenção. O melhor presente é a presença. É estar juntos. É o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Olha, uma coisa que a gente aprende é que tudo que é muito rígido quebra. Se você observar, um tempo atrás eu estava indo para Linhares e deu um vendaval tão forte, e dentro da floresta de eucalipto, uma linha inteira, no meio da floresta estava tudo dobrado, quebrado, e na beira da estrada tinha bambu, e os bambus eles tinham dobrado também. Quando eu voltei, o bambu já estava em pé, e o eucalipto continuou deitado. Tudo que é muito rígido quebra. Quando a gente é flexível, as coisas podem mudar. Então, queridos, o pai do filho pródigo, ele tinha graça. E olha, tem pai que na hora da correção não usa graça, mas usa violência. Lógico que você tem que corrigir. A vara, a Bíblia diz que não pode ser afastada do filho. A vara faz parte. O pai que ama, ele usa uma vara da correção. Uma boa chinelada, uma boa varada, faz parte, gente. Pensa que não, mas eu tomei umas varadas de goiaba, não ficou marca não, e nem ficou rancor, muito pelo contrário, ficou gratidão, porque eu sabia. Meu pai, quando ele batia, ele chorava, minha mãe não. Papai, ele batia na gente, ele ia para um canto, ele chorava. Aí, a minha mãe, e meus irmãos falam que minha mãe era o coração mais duro, ela batia e guardava a vara. Se pegar a vara, apanha mais. E a gente tinha um negócio lá de pegar a vara e quebrar, mas papai plantou um pé de goiaba só para isso, gente. Aí quando o último casou, ele cortou o pé de goiaba. Não sei por que isso, né? Mas o pai, olha que interessante, esse pai, ele gera no coração dos filhos uma memória positiva. O jovem estava lá comendo com os porcos, olha o que ele diz: quantos trabalhadores de meu pai. Poxa, meu pai valoriza pessoas, meu pai valoriza relacionamento, meu pai, ele lê a Bíblia comigo, ele abraça, ele beija. O meu pai, ele é amável. O que seus filhos diriam a seu respeito? Qual a memória positiva que você deixou do coração dos seus filhos? No momento da crise, o que eles vão lembrar? Uma vez no seminário que a gente faz, no Legado de Bênção, que vai ter semana que vem, tá? O Legado de Bênção. Um jovem, algo que bloqueou a vida dele. O pai, uma criança, né? Ele ainda não conseguia segurar, fez nas calças. E o pai pegou a roupa suja e esfregou na cara da criança, gente. Olha a memória positiva que deixou, olha a memória negativa que deixou no coração dessa criança. Quando ele lembrava do pai, o ódio e o rancor era tão grande que ele se lembrava do que o pai fez com ele. E queridos, aí ele lembra: olha, vou levantar e vou lá para a casa do meu pai, porque eu sei que ele vai me receber, ele vai me tratar bem.
Uma vez eu ouvi uma história interessante, né, de um presbítero. Esse presbítero muito atuante na igreja, e ele morre, e o corpo estava na frente da igreja, né, do altar, o caixão, e a esposa e os filhos, muitos filhos sentaram na frente, e as pessoas estavam homenageando, né? Aí um chegou e falou: olha, que homem amável, quantos abraços gostosos eu recebi dele. E todo mundo falando de abraço, de beijo, de carinho, de presente. Aí a mulher, a viúva, ficou incomodada. Ela virou para o filho mais velho e falou: vai lá ver se é o seu pai mesmo. Não há memória positiva, né? É dentro de casa que nós mostramos quem nós somos, não é lá fora. Outra coisa que aí eu trago para você, filho: quem errou precisa confessar o erro. Esse jovem errou e ele chega para o pai e fala: olha, pai, eu pequei. Ele teve coragem de consertar, de falar: pai, eu fiz besteira, fiz coisa errada. E querido, você vai ver que essa história ela termina com festa, porque esse filho ele pede perdão. E queridos, sem perdão há um câncer na alma, há uma brecha, né, para o diabo trabalhar na vida das pessoas. E uma coisa que eu quero dizer para você, filho: filho é um hóspede de luxo, né? A gente não vende os filhos. Queridos, quando a criança nasce, a gente faz tudo, né? A gente abraça, a gente compra tudo, a gente vê as necessidades. Aí se alguém pedir para você, né, me dá esse menino, aí a mãe fica brava, né? Onde eu dou meu filho, né? Não. Mas um dia vai aparecer uma mulher mais bonita que você, e você vai fazer uma festa e vai entregar o seu filho. É assim que funciona, gente. É um hóspede de luxo, boa cama, boa casa, boa comida, né? Internet de alta velocidade. Isso é o filho. Mas uma hora vai ter que sair. Se não sair, tem problema. Tem que sair. Mas saiba sair na hora certa. Saiba sair na hora certa. Saia da forma certa. Saia debaixo da honra, da bênção do pai, da bênção da mãe. Quando for sair, presta atenção nos sinais que os pais dão. Olha, quando a mãe diz: essa menina não serve. Às vezes a mãe está falando, se comparando, e fala assim: eu sou melhor do que ela. Aí ela dá essa palavra assim, mas se ela falar: minha filha, meu filho, presta atenção, começa a observar. Meu pai, ele dizia o seguinte: olha, você quer saber se uma menina, se a moça é boa, fica escondido atrás da porta, vê como ela trata o pai, porque como ela trata o pai, ela vai te tratar. Eu observei tudo isso, papai falou, eu fiquei de olho. É assim, observa o rapaz, moça, se ele trata mal a mãe dele, imagine você que não é a mãe dele, né? Se o cara é grosso com a mãe, se é sem educação com a mãe, coitada de você. Uma vez uma mulher falando comigo, falou: pastor, eu não vi os sinais, mas o meu marido, ele deu um tapa no rosto da mãe dele na minha frente. Aí na hora eu fiquei assim, eu falei assim: vou mudar ele. Tomou uma surra do cidadão. Se dá um tapa no rosto da mãe, imagine da mulher. Olha os sinais, saiba sair na hora certa, saia pela porta. Assim como na igreja, no trabalho. Olha, eu vejo pessoas que quando saem do trabalho, saem falando mal da empresa. Saia sendo grato. Vai sair da igreja, saia com gratidão. Lugar que te abençoou, pessoas que te abençoaram. Então às vezes a gente vê pessoa que sai de casa na hora errada, sai da igreja de forma ingrata, sai do trabalho de forma ingrata. Não se esqueça, um dia você pode precisar voltar. Por que você deixou de forma positiva? Não é verdade? Queridos, essa festa, essa casa termina, a história termina com festa. Queridos, quem perdoa deixa o outro renascer, quem não perdoa fica do lado de fora das festas, fica no velório, vai trabalhar, vai almoçar, namora com cara de velório, é igual maracujá, né, de gaveta. E Deus está promovendo uma festa, e Ele quer fazer uma festa na sua casa. Eu queria orar por todos os pais agora, eu queria pedir que todos os pais ficassem de pé.
A igreja separou uma lembrancinha para te dar. É uma lembrancinha, né? Você merece mais, né? Mas é uma lembrancinha para você, pai. Que a gente quer orar por você. Cadê as irmãs com a lembrancinha, gente? Pode trazer, entregar. Que bênção, né? É bom. Ser pai é um chamado, é um presente, é uma responsabilidade. Quando o filho nasce, né? Você nunca mais dorme do mesmo jeito, né? É interessante que até o filho nascer, você no trabalho, você não leva o trabalho muito a sério, não. Se te mandar embora, você fala, eu e minha mulher, a gente come miojo junto. Mas depois que vem o filho, aí você já lembra da fralda. Gente, logo que a Isabela nasceu, antes, né? Eu passava de supermercado vendo promoção de fralda. Era só promoção. Muda toda a nossa dinâmica, toda a nossa história. Ser pai é algo extremamente difícil, é algo para os fortes. Ser pai é algo para os fortes. Vamos orar, vamos ficar todos de pé. Eu quero orar abençoando cada pai, cada família. Eu sei que é difícil tomar algumas atitudes. É difícil destruir o chiqueiro que você já começou. Mas lembre-se de uma coisa: o filho vai voltar. Eu quero dizer para você que está aqui que o filho está fora. O filho vai voltar. Filho vai voltar. Não se preocupa não. A semente que você plantou no coração do seu filho e da sua filha, a semente do evangelho, ela vai florescer no tempo de Deus. Olha, eu tenho uma experiência muito forte na minha família. Parte do meu avô, por parte de mãe, foram 9 filhos, 6 homens. Meu avô criou todo mundo na igreja. E meu avô não dava mole não, gente. Todo mundo tinha que ir para o culto. Ia sob vara, né? Quem mexe com direito aqui sabe, sob vara. E era vara grossa mesmo, tinha que ir para o culto. Tanto é que meus tios sabe tudo quanto é hino do cantor cristão, gente. Só que durante eles foram se tornando adultos, foram se desviando, um por um. Desviou todo mundo. Agora o interessante, eles foram voltando. Um tio meu, morava em Belo Horizonte, aí estava fora dos caminhos do Senhor, casou com uma mulher que mexia com o espiritismo, a família. Aí essa mulher, ela começou a abrir uma igreja, uma congregação da igreja batista perto da casa dela. Aí os filhos começaram a ir para a igreja. Daqui a pouco ela foi, se converteu, os filhos batizaram, ela batizou. Aí daqui a pouco vai meu tio. Aí isso foi acontecendo, com todos eles foi acontecendo isso. Que coisa, né? Porque quando você planta a semente e você crê no Senhor, a tua casa vai ser salva. Pode ter certeza. Deus é fiel à promessa que Ele fez. É por isso que o pai do filho pródigo, ele descansou naquilo que ele fez. Ele descansou nisso, na palavra do Senhor. Foi nos valores que ele plantou. Pai, eu quero te agradecer por cada pai que está aqui presente. Cada homem, ó Pai, que tem a incumbência de transmitir um legado para os filhos. Ó Pai, não é uma herança financeira, mas é algo espiritual. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a sermos semelhantes a Jesus. Ó Pai, a ensinarmos os caminhos através do nosso exemplo, a esperar pela atuação do Senhor. E Santo Espírito, nós agora queremos colocar cada filho, cada filha que durante essa jornada se desviou, mas nós cremos que a semente que nós plantamos, ela foi plantada numa terra que é boa, e nós cremos que o Senhor pode trazer de volta, como o Senhor fez com o filho pródigo. Traga, Pai, de volta para a tua casa, para a tua morada, porque eles são teus, eles foram gerados para o Senhor, e nós cremos que o Senhor pode, nós cremos que o Senhor não pede para o inimigo, porque o inimigo já perdeu, e nós queremos agora amarrar todo o laço do inimigo na vida desses jovens, toda a artimanha de Satanás que tem roubado a tua
semente, a tua palavra no coração deles. Nós amarramos agora, Pai, e nós retiramos da vida e da mente deles, para que o teu Espírito possa gerar vida e vida em abundância nesses corações, Pai. E nós cremos que no próximo Dia dos Pais, eu e a minha casa estaremos juntos diante do Senhor. Nós glorificaremos ao Senhor juntos, porque a semente que o Senhor nos deu é uma semente para a eternidade. E nós confiamos no Senhor e na força do teu poder, Pai. Nós confiamos no Senhor e sabemos que agindo Deus, ninguém impedirá. Nós cremos no Senhor, Pai. E é por isso que nós oramos no teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, você pode trazer seu dízimo.